Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. A gente procura glorificar a Deus em tantas áreas da nossa vida. Mas será que a gente tem glorificado a Deus na maneira como a gente se relaciona com a comida? Esse é o nosso tema de hoje, auxílio para as pessoas que comem demais. Nós estamos conversando sobre o livro Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elise Fitzpatrick, da Nutra Publicações, e hoje nós estamos conversando sobre o capítulo 20, como eu falei, auxílio para pessoas que comem demais. E para a gente conversar sobre esse assunto, estão aqui mais uma vez as minhas amadas irmãs, Ana e Joelma. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer poder estar aqui para conversarmos sobre um assunto assim tão interessante e que a gente pode glorificar a Deus até com aquilo que a gente come. Verdade. Olá, estou super feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, para a gente conversar sobre o livro, sobre um capítulo que é muito importante, às vezes a gente não para observar isso, para prestar atenção. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida e deixando assim algumas áreas de fora e achando que a gente não precisa glorificar a Deus nelas também. Então, acho que a conversa hoje vai ser bem legal. Vai ser bem. Eu confesso que eu fui muito edificada e, em alguns aspectos, até confrontada com esse assunto. É interessante porque, para que as pessoas entendam, a autora ela começa contando a história de Cristina, né? Cristina ela fala da personagem que é Cristina, que ela começou a ter um relacionamento, ela até pinta assim como se fosse um relacionamento, né? Amoroso com a comida. E ela começa na adolescência, né? Muito jovem. Então a comida era companheira e depois ela pensava sobre comida a cada minuto. E esse relacionamento foi se intensificando, né? A comida foi se tornando cada vez mais presente e fazendo parte ali dos momentos da vida de Cristina, a ponto dela começar a esconder, né, guloseimas para não ser julgada pelo marido. Ela comia escondido, ela comia no caminho de casa e chegava em casa e comia de novo. E isso resultou nela, né, um sobrepeso aí de 50 quilos. Então, assim, e ela começou a se sentir envergonhada, e até mesmo com raiva de Deus, porque Deus não impediu dela comer exageradamente. Então, essa companheira que antes era algo prazeroso se tornou um problema. Um problema e, assim, escravizou, né, a Cristina. Essa é a palavra. Eu achei muito interessante e eu queria perguntar, vocês se identificaram com alguma coisa na história de Cristina? Me identifiquei. Quando eu vi o capítulo, eu fiquei assim, acho que eu não tenho... Quando eu li o título, né? Fiquei, acho que eu não tenho problema com isso, não. E aí a autora vai falando, né? E aí tem um trecho que ela comenta um pouco mais aqui na frente, que é... Assim, muitas vezes a gente está sob pressão por estar atrasado para o trabalho, uma rosquinha pode ajudar. Estamos presas no trânsito, aonde está aquele saco de salgadinhos que compramos outro dia? E aí eu fiquei assim... acho que temos um problema. Porque muitas vezes a gente acaba buscando esse conforto na comida, né? E aí a gente pensa assim, mas eu não estou assim, tão acima do peso, né? Eu não estou a ponto de assim, estar com problemas de saúde em relação a isso. Mas muitas vezes a gente exagera no chocolate, come mais do que devia, vai para um rodízio e aí come até passar mal, porque tem que fazer valer o seu dinheiro. Por exemplo, lá em casa, acho que desde que a gente casou, assim, uns 6 meses depois, a gente nunca mais foi para rodízio. A gente não vai para rodízio, não vai para buffet livre, porque a gente sabe que isso é uma tentação para nós dois. Com certeza. A gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar, né, que lá em casa a gente tanto gosta de cozinhar quanto gosta de comer. Então, assim, se a gente dá vontade, minha filha come até amanhã. Então, na realidade, é um exercício constante, né? E a gente precisa estar sempre de olho nisso. E tu, Joelma, se identificou? Então, com esse exagero da Cristina, não. Mas em alguns momentos, quando estou
muito atarefado, muita coisa para fazer. De vez em quando eu vou lá para a geladeira, fico olhando para ela e, mesmo sem fome, com vontade de comer, mas sem apetite, tá com fome, sem estar com né? fome. Aí eu vou lá, pego alguma coisa, como. Poderia Mas fazer. nunca parou para pensar nessa... Nunca pensei que isso poderia ser eu querendo camuflar minha ansiedade daquele momento, usando a comida. E a Bíblia não ensina isso, que eu devo procurar esse subterfúgio, né, para poder saciar a minha ansiedade. Não, tem que colocá-la diante de Deus. É isso que a palavra me ensina. Então, o que eu tenho feito, que eu comentei com vocês, eu pergunto para mim mesmo: você está com fome? Tão simples, não? Não precisa comer. Eu me identifiquei porque eu amo comer guloseimas. E eu me identifiquei principalmente quando ela fala aqui de buscar essas guloseimas para fazer companhia, para tirar a ansiedade. Eu não como muito. Eu não sou essa pessoa de botar um pratão e comer e repetir. Não, e a minha comidinha é aquela comidinha saudávelzinha, bem... recomendação de nutricionista, né? Comida básica. Mas, se eu estiver ansiosa, se eu estiver com muita coisa para fazer, eu vou procurar um biscoito, eu vou procurar um chocolate, acho que para aliviar a minha... aliviar a minha ansiedade, ou então para me dar um consolo. Ou então, tipo assim, eu tive um dia super produtivo, fiz tudo que eu poderia fazer. Vou comer uma barra de chocolate. Agora eu vou me deleitar. Porque eu mereço. Porque eu mereço. Então eu vou me sentar e vou comer ali uma barra de chocolate. E é isso que é a grande questão, né? É a gente buscar como uma recompensa, como algo para dar consolo. E depois eu fiquei pensando, eu faço com doce, mas tem pessoa... E a gente faz assim, a comida não é nada demais. Né? Porque comida a gente come, não é pecado a gente comer. Exato. Mas tem gente que não vai buscar no doce, que vai buscar no álcool, que vai buscar na pornografia, que vai buscar em compras, né? Em outras questões. No final é tudo pecado, né? E no final é tudo que, assim, de uma certa forma não difere, porque não deixa de ser pecado. Mas, assim, a gente não condena isso, o comer, porque comer não é ilícito. Mas para nós que somos cristãos, bom, a gente não vai olhar pornografia, não, a gente não vai beber álcool, né? A gente não vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa que vá substituir isso. Tem gente que compra, né? Gasta demais. E comprar não é pecado, mas em excesso, né? Sim. Então, às vezes, a gente não para pensar e ver isso como pecado, porque comer, todo mundo come, é necessário comer, a gente precisa comer, né? Sim. Então, é nesse... Aí eu peguei uns dados e vi aqui que muitas pessoas têm problema de obesidade e que até 2030 o Brasil vai ter quase 30% da população de obesidade. Nossa. E eu trouxe isso aqui para falar porque o problema de comer em excesso ele pode ter diversas origens, né? Para a pessoa que está nos ouvindo entender que aqui a gente não vai abordar uma questão psicológica, nutricional, essa não é a nossa intenção. Existem pessoas que têm problema de obesidade, né, que precisam de um acompanhamento de profissionais de saúde especializados. A abordagem aqui da nossa conversa é a gente falar do que a palavra de Deus diz sobre esses hábitos, né, sobre o pecado da gula, porque a gula é um pecado. Talvez a pessoa tenha gula, mas não tenha um problema de obesidade, né? É verdade. Então então a questão é que a pessoa entenda que a gente vai falar do que a palavra de Deus diz a respeito dessa questão, desse relacionamento errado que a gente tem com a comida. Aí, como eu falei, muitas pessoas se identificam, né? Principalmente quando se trata nessa questão de recompensa. Porque eu creio que nós mulheres, né? Mulher gosta de chocolate, mulher gosta de... Eu sei que tem mulheres que não gostam de coisa doce, mas acho que é muito natural a gente gostar de chocolate. Quem nunca foi, tipo, a esposa do Júlio, que come as tartaruguinhas escondidas de chocolate? Então, mas eu achei interessante
é que a autora, ela trata o relacionamento do vício da comida com a perspectiva transitória da vida. O que vocês acharam disso aí? Eu achei muito curioso, porque, na realidade, ao longo de vários capítulos, né, que a gente tem conversado aqui, a gente percebe que as autoras elas sempre procuram fazer esse comparativo, né? E todos os problemas, né, o pecado em si, ele vai estar sempre relacionado à nossa falta da perspectiva da vida cristã. Então, muitas vezes, quando a gente não leva em conta que a nossa vida não é só o aqui e agora, quando a gente esquece que Cristo morreu por nós e que o amor de Deus é suficiente, a gente perde o foco e a gente começa a viver no presente, sem ter essa perspectiva de uma eternidade ao lado de Deus. E aí parece que tudo perde o sentido, porque você está sempre vivendo para o momento. Então, quando a gente esquece que Cristo é suficiente, que o amor de Deus por nós é suficiente para resolver todos os nossos problemas, você come demais, você tem problemas de relacionamento com seu marido, você se afunda na depressão. Então, parece que nada dá certo, porque a gente perde essa perspectiva de que a nossa vida não acaba aqui, né? Que a gente tem uma vida à frente e uma eternidade ao lado de Deus. Então, quando a gente fica sempre trazendo esse lembrete à memória, é muito mais fácil da gente entender as coisas que acontecem na nossa vida, entender que a dificuldade da vida faz parte e que a gente não precisa, assim, se afundar na comida e comer desesperadamente, comer uma caixa inteira de chocolate, mesmo sem estar com fome, ou um balde de sorvete só porque você está triste. Então, a gente precisa estar sempre se lembrando que o amor de Deus ele é suficiente para resolver todos os nossos problemas e que a gente não precisa comer desesperadamente para resolver aquilo que a gente está sofrendo no momento. E a gente vê também que é agir de maneira egoísta, né? Porque você quer só saciar a tua vontade. Você só está pensando em você naquele momento. Você não está pensando... no caso da pessoa que pratica a gula e que já tem vários problemas de saúde por conta disso e mesmo assim continua comendo desenfreadamente. Ela só está pensando nela, naquele prazer, naquele momento, né? E esquece. Ou às vezes não é nem prazer, né? Tem o lado do prazer e tem também aquela coisa de se confortar, né? De achar que a comida vai te esquecer o problema, né? E de certa forma é prazeroso isso, porque ela vai esquecer, né, da situação, do problema em si e vai trazer uma certa satisfação naquele momento. Mas aquilo é temporário. Então, ela tem que tirar os olhos dela, né? E pensar conforme a Ana estava falando. A gente tem uma vida eterna com Cristo, né? E em Cristo eu posso solucionar toda e qualquer questão, porque Ele vai me capacitar a isso. Não é um biscoito que vai resolver meu problema da ansiedade, não é um biscoito que vai resolver meus problemas, mas é em Cristo. Então, a pessoa tem que tirar os olhos dela e se voltar para Cristo. Eu achei interessante porque a gente atribui muito pensar na eternidade em coisas grandiosas na nossa vida, grandes decisões. E a palavra ela é tão clara, ela diz quer comais, quer bebais. Nas coisas mais básicas. As coisas mais básicas. Lógico que não é literalmente só no comer e no beber, não, né? Isso inclui as coisas cotidianas, rotineiras. Mas a comida, a gente não para pensar, será que eu glorifico a Deus com a maneira que eu como, com essa maneira que eu me relaciono? E nesse relacionamento com a comida, ela precisa refletir aquilo que eu creio. Então, eu digo que Deus pode me dar domínio próprio em tantas áreas, porque a gente, como eu falei, a gente só atribui busca de domínio próprio para pecados que são às vezes gritantes, né? E que se forem vistos vão ser um verdadeiro escândalo. Escândalo. Mas a gente não para pensar nisso, a respeito da comida. E assim, o Senhor, ele precisa ser Senhor da nossa vida em todas as áreas.
todas as áreas. E, olha, eu confesso a você que esse capítulo assim, me fez refletir muito, não só em relação ao próprio alimento, nas minhas beliscadinhas, Sim. mas e fiquei, Senhor, realmente, o Senhor tem sido o Senhor. Eu digo que o Senhor é o meu Deus, o Senhor da minha vida. Mas será que o Senhor tem reinado na forma que eu me alimento? E não digo assim, só buscar... o Senhor não só reina se a gente comer coisa saudável, né? Inclusive, eu estava lendo aquele livro da Larissa Ferraro, e ela fala assim, o problema não é comer para a glória de Deus, não é só você comer comidas que são ditas saudáveis. Você pode comer outras coisas, porque eu achei tão interessante, porque ela até fala assim, que a palavra de Deus não é o que você come que vai te matar. Porque às vezes a gente fala, não, a gente quer ter um corpo saudável, a gente não vai comer isso, porque tem gente que demoniza a comida, né? Aí tudo vira um problema. Tudo vira um problema. Aí ela fala assim, porque a palavra de Deus diz que os nossos dias já estão contados. Então, assim, lógico que a gente não vai... Também não é por isso que a gente vai sair. Como se não houvesse amanhã, né? Não precisa de ajuda para isso. Não, mas assim, mas é interessante porque a gente vive nesse tempo em que a gente vai para extremos, né? Ou a gente pode tudo, ou então a gente não pode nada. Ai, não vou comer, eu não posso tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola tem caramelo 4, então não vou poder comer. Então, mas ela fala, qual é a frequência, qual é a base da sua alimentação, né? Então, assim, a gente precisa glorificar a Deus justamente eu fico pensando, se eu busco essa satisfação na comida, eu poderia estar buscando em outra coisa. Não é verdade? Então, e não no Senhor. Então, o problema... É de sair do Senhor, né? Desviar do Senhor. Não importa se é comida, se é bebida, se é fast food, se é um relacionamento ilícito. O problema eu preciso buscar no Senhor, porque em qualquer outra coisa que eu for buscar é pecado. Entendeu? Exatamente. Você está se desviando, até o excesso que eu digo assim, quando você estava falando de comer saudável. Se a minha vida fica girando em torno daquilo que eu posso comer de saudável, ao ponto de que... Teve uma época que eu estava assim... não, eu não vou comer nada que tenha glúten, realmente eu evito, né, por conta de outros problemas. Mas isso está tomando conta da minha mente em excesso. Sabe que você já fica paranoica. Pegar um celular, tudo que passa... Deixa eu ver se eu posso comer. Uma receitinha, tudo quanto era uma receitinha que não tinha glúten, eu queria... mas aí eu já estava demais. Aí teve uma vez que eu assisti uma palestra sobre idolatria, do ídolo do coração. E aí eu comecei gente, isso aí está tomando muito, assim, ao ponto de eu fechar o olho, só pensava na receita. Eu estava pão sem glúten, bolo sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Biscoitinho sem glúten, biscoitinho não sei o quê. Então, isso estava sendo um pecado também. Porque aquilo ali estava ocupando minha mente o tempo todo. Já estava tomando conta, né? Entendeu? Então, gente, comida saudável. Exatamente. Entendeu? Cara, não tem jeito. A vida da gente, ela precisa ter equilíbrio. Senão, a gente fica paranoico. Exato. Gente, vocês não vão acreditar. Okay. Eu olhei e o nosso tempo já acabou. Gente, já, Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara. O nosso tema hoje é auxílio para pessoas que comem demais. E a conversa aqui está muito boa. E eu quero aconselhar você a compartilhar a Constante TV com as pessoas que ainda não nos seguem, porque tenho certeza que esses conteúdos que a gente tem proposto aqui na nossa Constante TV vai edificar a vida das pessoas para a glória de Deus. Meninas, a gente estava falando, né, sobre... a gente buscar satisfação, né, na comida, mas porque a gente tem uma perspectiva muito do aqui e do agora. A gente não tem uma perspectiva transitória da vida, né, como a autora fala. A gente precisa buscar uma perspectiva eterna. E nós que somos mulheres, né, a gente deseja, como a gente estava falando aqui, né, quem não quer, né, vai ter uma festa de casamento, então a gente vai botar um vestido, aí a gente faz aquele esforço para perder peso, e tantas outras coisas. A gente busca dieta maluca, faz um monte de coisa. Só que, assim,
às vezes essas mudanças, elas não são a longo prazo. A gente não consegue persistir e manter aquilo ali. Né? Então, é interessante porque a autora fala que para que haja mudança no hábito alimentar, eu acho que é em todos os hábitos, né? Mas a gente está aqui falando do hábito alimentar. A gente precisa, é necessário que, mais do que uma motivação qualquer. Por exemplo, não basta, eu vou casar, então eu preciso ficar bem na foto, então eu vou perder peso. Mas a gente vai perder para aquilo ali e depois volta tudo no... se não voltar em dobro, né? Então, vocês concordam que essa motivação tem que, com a autora, né, que ela fala que essa motivação tem que ser algo além do que as coisas temporais? Aqui na página 346, a autora diz assim: para que ocorra a mudança que é agradável a Deus e tenha o poder para verdadeiramente modificar uma pessoa, precisa haver uma transformação no coração. Então, essa motivação, ela tem que começar lá no coração. Por que você está comendo tanto? Né? Você está glorificando a Deus com esse tanto de comida que você está comendo? Ou você está querendo resolver um problema através da comida? Ou saciar o espaço que seria só para Deus, você querendo saciar com comida? Ou sabe o que me veio? Ou não é resolver o problema, isso quer fugir do problema. Exato. Porque às vezes a gente não quer lidar com encarar o problema para poder porque dá trabalho. Então é mais fácil comer, esquecer o problema, jogar ele ali numa caixa dentro do armário e deixar para lá. Exatamente. Pode ser, com certeza. Ela fala, eu achei interessante aqui, porque ela fala aqui na motivação do coração que somos motivadas a agradar a nós mesmos, mas nós mesmos entorpecer os nossos corações ou ignorar a dificuldade ao nosso redor, nos concentrar em um prazer temporário diante de nós. É essa questão da gente fugir ou querer não ver, ou lidando com essa questão que há, ignorando no nosso coração, entendeu? Entendi. E mais à frente, aqui iniciando na 346 e indo para a próxima página, diz assim: não podemos ficar atacar diretamente as motivações erradas, porque estão ocultas em nossos corações. Então a gente tem que pedir que Deus, porque às vezes a pessoa nem entende por que ela come tanto, né? Nem ela percebe, nem ela percebe, mesmo fazendo mal, mesmo tendo consciência que está fazendo mal para ela não percebe, né, o motivo daquilo, a motivação para aquilo. Mas a gente tem um Deus que sonda o nosso coração, né? Então a gente tem que buscar em Deus para Ele sondar o nosso coração, para poder a gente corrigir e transformar aquilo que precisa ser transformado, para poder se despojar desse pecado, né, e se revestir, no caso do domínio próprio. Até porque a gente precisa, de novo, né, ter em mente que a nossa vida vai além e a gente precisa estar sempre lembrando qual é a nossa motivação para as coisas, né? Por que a gente faz o que faz da maneira que faz. E ela fala isso, né? Então, a gente precisa estar sempre se perguntando, né, se a gente está, de fato, glorificando a Deus daquela maneira. Então, é curioso como a gente para observar que a nossa relação com a comida ela vai muito além do simples ato de comer e de saciar a fome. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, por exemplo, eu mesma, às vezes, estou estressada, estou chateada, como a Joelma falou. Eu, às vezes, vou ali na geladeira, não estou com fome, mas abro a porta da geladeira e fico olhando. Gente, inclusive, eu lembro que quando eu era solteira, eu tinha uma mania, assim, terrível, que eu ia na cozinha, eu abria a geladeira, eu olhava, fechava a geladeira e ia embora. Cara, que surto! E tua mãe não fazia assim: menina, fecha essa geladeira, tá gastando energia. Não. Sabe? E aí, hoje eu percebo assim, eu fico, gente, era tudo uma questão de ansiedade mesmo. E eu sei que eu sou uma pessoa bem ansiosa. Então, na verdade, hoje ainda, de vez em quando, eu percebi que umas 2 vezes eu já fiz isso assim, essa semana. Né? Aí eu fiquei...
Eu fiquei, gente, não, isso aqui não tá certo. Mas é complicado, porque a gente acaba indo pra comida como uma maneira de escape, né? E aí a gente sai de um problema e cai em outro. Exato. Então a gente precisa também ter muito cuidado com isso. Uma coisa que ela fala é que, assim, no nosso dia a dia, nós mulheres, né, vamos usar o exemplo, a gente lida com diversas circunstâncias. É o levar filho para a escola, as atividades rotineiras. Então, no meio dessas nossas ocupações, a gente perde a orientação da eternidade e busca e passa a olhar as coisas de maneira transitória. Então, aí é justamente nesse momento de que a gente busca esse prazer temporário. Porque a gente olha, passa a olhar todas as coisas como tudo é passageiro e sem sentido, às vezes. Porque se a gente, por exemplo, quem nunca se perguntou por que todo dia a gente faz a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa, aquela rotina que a gente acha que é enfadonho. Mas o Senhor, Ele é glorificado através daquela rotina. Sim. Então, se a gente perde essa perspectiva de que todas essas coisas, até mesmo as dificuldades, os problemas, todas essas circunstâncias, elas vão contribuir para a glória de Deus, mesmo o sofrimento, a dor, a dificuldade, as lutas que a gente passa, a gente vai olhar também essa questão da comida e buscar a comida como uma coisa transitória. E o que ela fala, que para ter essa mudança, a gente precisa de uma perspectiva eterna. Olhar todas essas coisas, como eu até falei anteriormente, todas as circunstâncias, tudo na nossa vida de maneira de glorificar a Deus, né? Então, a vida, ela é um reflexo daquilo que a gente crê. Então, tudo que a gente faz precisa ser para a glória de Deus. Então, a gente não vai conseguir essa mudança se a gente não buscar, como o Joelma falou ali, essa mudança do nosso coração. E essa mudança, como que vai acontecer essa mudança? Através do relacionamento com Cristo. Através do relacionamento com Cristo. E aqui na 347 ela diz assim: o relacionamento real, poderoso e contínuo com Jesus Cristo é a única base confiável para quebrar o ciclo da glutonaria. Então, se a gente começa a desenvolver esse relacionamento com Cristo, é nele que a gente vai encontrar forças para poder quebrar esse ciclo. Eu não preciso ficar o tempo todo me enchendo de um monte de comida para mim poder me satisfazer, ou então para mim poder fugir do problema, ou seja lá o que for. Em Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Né? É nele que eu vou encontrar a solução para aquilo que eu preciso. É ele que vai me dar sabedoria, é ele que vai me dar tudo o necessário. Então, ele vai dar o que é mais importante, o prazer da presença dele. Exatamente. Eu acho que o grande problema é que a maioria de nós... Eu falo nós porque eu vou me incluir também, né? Sim. Eu acho que a maioria de nós, a gente ainda não conseguiu encontrar o prazer de estar na presença do Senhor, de se deleitar no Senhor. Não é só no momento de culto, no nosso dia a dia. No nosso perceber essa alegria que vem só dele. Só dele. E a gente poder se deleitar na presença do Senhor. Porque a gente não para. A gente vive uma época... Uma correria. Né? A gente não tem tempo. Todo mundo acelerado. Mas será que a gente para se deleitar no Senhor? Para buscar esse prazer da presença de Deus? A gente... tem um livro escrito, acho que é pelo irmão Lawrence, que é sobre justamente o prazer da presença de Deus, que a gente tem se perdido, porque a gente vive num mundo muito tecnológico que atrai a nossa atenção. A gente está o tempo todo, quer seja ouvindo uma música, não que a gente não possa ouvir a Deus em meio, né, a essas coisas, mas a gente não se aquieta mais o coração para se deleitar no Senhor. A gente se deleita. Mas a contemplação, né? A gente não tem aquele momento assim de parar e... Exato. De ficar ali se deleitando em Deus. A gente não sabe mesmo. Às vezes a nossa própria leitura bíblica é uma coisa assim tão corrida. Mecânica. Exata. Tipo assim, cumprir a minha leitura do dia. E essa semana, por conta de tudo que eu estou vivendo, eu estava pensando nisso. Gente, meu tempo com Deus não pode ser assim. Hoje, graças a Deus, fiz minha leitura. Não pode ser assim. Bati o ponto hoje, né? Senhor, hoje está tudo bem. Exato. Aí
tem que me fazer força para lembrar o que eu li. Porque você não não prestou degustou, atenção. não Exatamente, ruminou. porque foi tudo tão corrido, foi tipo bater o ponto, entendeu? E quando a gente... E isso não é relacionamento. Não. Não é. A gente Já não pensou tá se a gente fizer assim deliciando. com o nosso marido? Aqui, ó. Oi, tudo bem? Tchau. Tchau. Exato, exato. Imagina o nosso podcast aqui. Cada um lê um trecho, acabou. Tchau. Ninguém reflete, ninguém... É a mesma coisa, a gente não tem aquele tempo de parar, de ruminar, de refletir. O que essa palavra tem a me dizer hoje, naquilo que eu preciso mudar, no meu relacionamento com Deus, o que eu conheci de Deus através da leitura dessa palavra. Tudo isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. É esse alimentar-se da palavra, é desfrutar da presença de Deus. E se a gente não tem isso, vai ficar um buraco. Aí a gente vai buscar o buraco lá, vai tapar o buraco com a comida. Exato. A gente procura em outras coisas. E até uma coisa que a autora fala, assim, é como se a gente vivesse com uma eterna lista de coisas a fazer. E aí você vai riscando e aí passa para a próxima. E a gente não pode viver assim. Não tem como. E aí acaba a lista, acho que dá para comer agora. Isso mesmo. Essa questão do Senhor, e ela fala, somente Jesus Cristo conhece realmente quem você é. E Ele é o único e poderoso bastante para transformar as suas motivações para que sejam centradas em Deus, ao invés de em você mesma. Ele pode capacitá-la para glorificar a Deus. Um relacionamento real, poderoso e contínuo com Cristo. Essa frase que você falou, né? A única base confiável. Sim. Então, enquanto Ele transforma os nossos motivos para que agora desejemos agradar, honrar e glorificar a Deus em nossos atos, nós não corremos mais com tanta pressa para a barra de doce, porque o nosso chefe, marido ou filho simplesmente nos deixam nervosa. Ele nos ensinará como lidar com todas as situações à maneira de Deus. Porque a gente quer lidar com os problemas, com as dificuldades, do nosso jeito. A nossa maneira. E às vezes a nossa maneira é: eu não quero saber disso. Eu vou comer um doce. Não quero, eu quero um brigadeiro. Eu quero ser feliz, não quero pensar nesse problema. Deixa isso quieto aí. E é interessante, aí a gente já vai entrar nas virtudes, né? Porque ela fala o seguinte, eu também achei interessante isso, porque eu nunca pensei em abordar, acho que eu nunca pensaria em abordar um assunto assim, falando dessas 3 virtudes espirituais que a gente precisa cultivar, né, para perseverar na mudança. Porque a gente precisa do Senhor. É o Senhor quem é nesse relacionamento com Deus, com Cristo, né, que vai haver essa mudança na motivação do nosso coração. E ela fala da fé, da esperança e do amor baseado em 1 Coríntios 13:13. Deixa eu ler aí. Abre aí, Joelma, para a gente ler. 1 Coríntios 13:13 é um texto bastante conhecido, né? Mas só para quem está nos ouvindo ver o versículo. Então, a gente vai agora falar um pouquinho de como essas 3 virtudes, lê aí, 13:13. Assim permaneçam agora estas 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, aí ela fala que a gente cultivando essas virtudes, como ela diz aqui, Deus nos mostrou como viver vidas que são marcadas pelo desejo de agradar a Ele. Para continuar perseverando na desejada mudança que agrada a Deus, precisamos cultivar essas 3 virtudes. Então, vamos lá, começando. Ela começa com a fé. E aí, o que vocês entenderam aí dessa questão da fé? Como a fé, ela vai me fazer perseverar na luta contra o hábito de comer em excesso e glorificar a Deus? Eu vou colar aqui. Ela diz assim, primeiro ela define a fé, né? Baseada em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa certeza ou convicção é a marca do crente e é descrita na Escritura como sendo a certeza de uma realidade futura. E o objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Então, a fé em Cristo é a base de tudo, né? A gente precisa crer
em Cristo, no amor dele por nós, o que ele fez por nós, e nos identificarmos nele, né? E isso é que vai fazer a diferença de como nós vamos nos relacionar com tudo à nossa volta, inclusive com a comida. Então, a gente precisa começar crendo em Cristo. É o que vai fazer a diferença. Esse aspecto da fé também é interessante, porque a gente volta para aquele ponto de a gente ter uma perspectiva eterna da nossa vida. Então, a nossa fé em Cristo, né, nos faz lembrar que a gente tem uma eternidade ao lado dele. Então, é quando a gente percebe que, lembrando, né, que a nossa vida ela não termina aqui, a gente, através da nossa fé em Cristo, da ação do Espírito Santo na gente, a gente vai começar a mudar. Mudar a nossa relação com a comida, mudar a nossa relação com a nossa própria vida em si, e entendendo que a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus e que tudo na vida da gente acontece para que Deus seja glorificado. Uma coisa que eu achei interessante aqui é que ela fala que Deus, a gente crê que Deus pode nos ajudar em muitos aspectos. Ela não fala com essas palavras, eu estou falando com a minha. Mas a gente não crê que Ele pode nos ajudar nessa questão do comer. A gente atribui a Deus tantos problemas assim grandiosos, sabe? Mas a gente não para pensar que Deus ele se interessa por todas as áreas da nossa vida. Até mesmo a questão do comer e qualquer outra que seja ínfima, assim, tão pequena, tão boba. Né? E a gente acha que o Senhor ele não vai poder me ajudar nisso, ou então acho que a minha fé não é para isso, né? A gente só pensa em fé para coisas grandiosas. Mas antes da gente dar continuidade, nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você compartilha a Constante TV com aquelas pessoas que ainda não nos seguem e espera um pouquinho que daqui a pouco a gente volta, já. Estamos de volta com o podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Auxílio para pessoas que comem demais. Nós estávamos falando anteriormente que a autora, ela cita que nós precisamos desenvolver 3 virtudes espirituais que estão em 1 Coríntios 13, que são elas, a fé, a esperança e o amor. Porque essas virtudes, elas nos ajudarão a perseverar, né, nessa transformação que a gente necessita do nosso coração, desse nosso hábito de comer em excesso. E nós estávamos falando na questão da fé. E aqui a autora fala que a gula é incredulidade, meninas. Eu achei isso aqui muito... A gula é incredulidade, é procurar cuidar de nós mesmas de um modo que não faz parte do bom plano de Deus para nós. É aquilo que a gente falou antes, né, da gente querer resolver as coisas do jeito que a gente acha que a gente deve resolver, não do jeito de Deus, né? Então, até mesmo de como cuidar de nós. E eu estava falando que a gente crê que Deus pode transformar tantas coisas na nossa vida e a gente não crê que Ele não pode nos ajudar num hábito de alimentar. Então, a grande questão é onde de fato eu tenho depositado a minha fé. Se eu creio que o Senhor, Ele é poderoso e se importa com essas pequenas coisas. Ou vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, e quando tu fala isso, aí a gente pensa assim, o amor de Deus por nós foi tão grande que fez Ele vir a esse mundo, nascer aqui, viver aqui, morrer, sofrer tudo o que Ele sofreu. E será que Ele não vai se importar conosco nas mínimas coisas da nossa vida? Se Ele fez tudo o que fez por nós, Ele não vai se importar conosco? E Ele viveu aqui, então Ele sabe aquilo que a gente está sofrendo. Sim. Ele conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores. E Ele viveu aqui de maneira perfeita. E somente com a nossa fé nele a gente vai conseguir a transformação que nós precisamos. Porque é Ele que vai transformar a nossa vida, vai transformar as motivações do nosso coração. Então, quando a gente deixa de crer nele, é como a gente não cresce em nada do que ele fez por nós. E aí a gente quer fazer do nosso jeito, só vai dar tudo errado. Né? Aquilo que seria para a nossa subsistência, né, se alimentar, a gente usa para a nossa destruição. Então, aquilo que é um bom plano de Deus para nós, a gente estraga.
Por quê? Porque a gente não está colocando a nossa fé nele como deveríamos colocar, né? Ela fala aqui na página 349, a fé nos auxilia a vencer a mentira de que a comida é mais satisfatória do que a presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Salmos 16:11, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Quando nos sentimos famintas por prazer, podemos nos voltar para Ele e encontrar plenitude de alegria. É pela fé que cremos que Deus é bom e é a nossa satisfação. É aquilo que a gente estava falando antes, né? De buscar, de fato, esse deleitar-se no Senhor. Sim. Não algo mecânico, rápido. Sei lá, acho que às vezes não é muito racional. Às vezes a gente racionaliza muito o nosso relacionamento com Deus. Não que a gente não vai usar a razão, tá? Sim. Sim, sim. Mas a gente é uma pessoa na qual a gente precisa, né, de cultivar esse hábito de esse relacionamento. Vocês querem falar mais alguma coisa da fé? Acho que não. E eu acho interessante, eu até botei aqui no meu rascunho, se busco na comida algo que deveria buscar em Jesus, estou dizendo que não creio que Ele possa me ajudar com um problema, ou me saciar, né? Ele é a fonte de tudo que a gente necessita. Então, podemos passar para a esperança? Podemos. Então, o segundo ponto que ela fala é sobre a esperança. Então, como a esperança vai nos ajudar com comer em excesso? Ela Então, fala aqui na 350, eu achei bem interessante. Objeto da nossa esperança é o mesmo da nossa fé. A Bíblia nos diz que devemos ter firmeza da nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:3. Então, e aí ela segue, né? A esperança bíblica é uma confiante certeza na bondade de Deus e não uma incerteza como em espero que sim. E isso, assim, eu me senti bastante confrontada na realidade com esse trecho aqui, porque muitas vezes a gente não tem fé e a gente não tem esperança, né, de que o Senhor vai nos ajudar a passar por determinada situação, de que Deus é suficiente para que a gente passe por todos os problemas e dificuldades da vida, mesmo as pequenas coisas. E aí a gente acaba procurando conforto na comida, no doce, porque a gente acha que aquilo é capaz de tirar a nossa ansiedade ou de pelo menos nos anestesiar de alguma maneira, ao invés da gente se jogar aos pés do Senhor e pedir ajuda dele, né? Pedir auxílio, pedir consolo. E a gente, às vezes, quando vai, né, até o Senhor, a gente também não vai assim coberta de esperança. A gente chega ali meio que, né, vamos ver se Deus me ajuda, mas acho que não vai funcionar. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa estar sempre, né, se relembrando e ajustando, porque é difícil. Para uma pessoa ansiosa que fica pensando em 250 mil possibilidades de como determinada coisa pode dar errado, é muito difícil. Você chegar e dizer assim, Senhor, eu confio em Ti. E é complicado. Às vezes a gente fala assim, meio que da boca para fora. Isso é um fato. E aí você precisa estar sempre repetindo e lembrando a você mesma de que Deus é suficiente. Exato. Ela fala que quando estamos preocupadas com o futuro, se nossos corações ou circunstâncias mudaram algum dia, a esperança nos assegura que Deus nos confortará e sustentará de tal forma que a comida jamais poderia. Então, a gente, independente das circunstâncias que a gente viva ou do problema que a gente esteja passando, a gente precisa ter esperança na bondade de Deus, de que Deus ele cumprirá as promessas dele, que Ele está conosco e não buscar esse escape, né, na comida. E ela fala que o oposto da esperança é o desespero. Superar as atividades diárias da vida, às vezes, pode nos levar ao desespero. Então, é justamente nesses momentos em que a gente precisa ter a esperança em Deus. Porque a gente vai depositar a esperança nele e não na comida, e não buscar essa esperança na comida, nesse alívio temporário na comida. E a gente sabe, né? E já a esperança em Deus, não. A gente, independente das circunstâncias,
eu sei que a comida não vai resolver. Eu não preciso buscar na comida, porque eu tenho o Senhor. Ter essa consciência, né? É. E eu achei interessante que quando a Ana estava falando, logo no início, que fala que, assim como a fé, a nossa esperança também está em Cristo. E, assim, se você não tem fé, também não tem esperança, está interligado. Né? Exato. Se você não As duas andam juntas. Exatamente. E quando falta uma, falta a outra também, porque você não tem o que esperar. Né? Mas se nós conhecemos a Cristo e sabemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, a gente tem que confiar naquilo que Ele promete para a gente também. Né? E descansar nessas promessas. Né? Aqui no final da página 351 diz assim: o propósito de Deus para nós é nos fazer como Jesus Cristo. Embora Jesus tenha apreciado o alimento, ele nunca foi dominado por ele. E ele é o nosso exemplo. Nossa esperança é que Deus esteja nos transformando para nos tornarmos cada dia mais com ele. Alguém que amou seu pai e as outras pessoas mais do que amou os prazeres desta vida. Então, é em Cristo que nós devemos nos espelhar e como exemplo para nós. Ele se alimentou, mas ele não amava a comida, ele amava as pessoas. Sim. E nós devemos amar a Deus, né, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e ao próximo. Né? Então, é isso que a gente tem que amar, pessoas, não coisas. Né? E é isso que vai fazer a diferença. E não buscar o nosso prazer, né? Acima disso. A custa até mesmo da nossa própria saúde. E ela vai falar sobre isso agora na questão do amor. Eu fiquei pensando, né? A gente pode passar para o amor, vocês já querem falar mais de esperança? Não, a gente já pode seguir. A gente volta. Não, é que ela fala, eu achei interessante porque, assim, a gente fala muito de amar. De amar o próximo. Aí a gente fala do cuidado com a natureza, de a gente ser bom mordomo, de tudo que Deus nos dá, mas a gente não pensamos no nosso corpo como algo que a gente precisa amar. Lógico que não é endeusar, nem idolatrar, nem ficar nessas noias, né, que a gente estava falando de não comer isso, não comer aquilo. Sim. Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, a gente precisa, tudo que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, não que a gente não possa comer algo que não seja saudável, né? É que pecado comer uma fatia de bolo de chocolate. Com cobertura. Mas a gente pensar assim, que eu preciso cuidar do meu corpo. Porque ela fala aqui que a gente precisa amar o que Deus ama. E a gente precisa amar a nós mesmos, essa demonstração de amor, cuidando, né, do nosso corpo de maneira que quando ela fala que existem muitas doenças e enfermidades que estão diretamente relacionadas com os maus hábitos alimentares. A gente não, como eu falei, né, a gente não vai, porque Deus sabe o dia que a gente vai morrer mesmo. Aí também não é por isso, né, que a gente vai exatamente, chutar o balde. Se entupir de doce. A gente vai procurar ter uma alimentação equilibrada dentro do que dos nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas ela fala que a gente precisa amar. Eu queria até achar aqui. Amar como Deus, não é como Deus nos ama, mas a gente se amar e cuidar desse nosso corpo, não comendo demais também. A Bíblia nos diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Então, Ele demonstrou amor por nós quando deu seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Quando meditamos no amor de Deus por nós em Cristo, descobrimos que os nossos corações estão sendo transformados de pessoas que amam a comida e a indulgência própria para pessoas que amam a Deus e a vida disciplinada. Amar a Deus por causa do seu amor, porque Ele nos capacitará a vencer esse hábito escravizador e a descansar em sua obra por nós. É de amar e o amor de Deus nos transformar de pessoas que comem demais e que ficam buscando recompensa na comida por pessoas que amam a Deus e a vida disciplinada. A gente precisa de disciplina, de autocontrole, que é o fruto do Espírito, né? O domínio próprio. A gente precisa desse domínio próprio. Posso dar uma palavrinha?
Até 2. No último parágrafo desse que fala sobre o amor, diz assim: caminhar na direção oposta à vontade de Deus para nossas vidas traz consequências devastadoras. Incredulidade, desesperança e falta de amor são problemas fundamentais para pessoas que habitualmente comem demais. Deixar de lado nossa fé, esperança e amor, utilizando os confortos e prazeres da comida, é fútil e terminará em mais desespero do que desespero ao longo do tempo. Terminará em mais desespero ao longo do tempo. Então, assim, aquilo que a gente usa como solução só vai trazer problemas para a gente e mais desespero. Ao invés de trazer, você comer, não vai trazer esperança, né? Não vai aumentar a sua fé, não vai aumentar o seu... Pelo contrário, tudo ao contrário. E nem vai transformar, né, a sua vida. Nada. Nem vai te deixar mais feliz. Por mais que dê prazer a gente comer algo que a gente goste, isso acabou. Entrou no estômago. Já era. Acabou. Já muito era rápido ali. Enquanto tá com aquele gostinho na boca, acabou, passou Já aquele era. gostinho, já era. E a Já gente foi. sempre vai querer mais, porque a gente fica sempre buscando se saciar, né, desse prazer. E essa plenitude somente Cristo pode nos dar. Exato. Não é comida, não é bebida, não são compras, não é hábitos nocivos, drogas, álcool, né? Eu estava tentando me lembrar de droga antes, que droga também é uma forma da pessoa se entorpecer, né? Sim. Então, a gente precisa entender que somente o Senhor Jesus pode transformar a nossa vida e pode nos dar essa plenitude. E o que me marcou é buscar o prazer na presença de Deus. Eu acho que isso, para mim, Fundamental. é uma coisa que a gente precisa muito, né? Porque, como a gente falou, a gente vive num mundo assim muito, muito acelerado, onde você está sempre com uma lista de afazeres quilométrica. E buscando prazer em tudo, né? Porque a vida do ser humano hoje é buscar satisfazer os seus desejos. E aí você acaba entrando num círculo vicioso, né? Onde você fica ali naquela roda, né, constante, você busca prazer, aquela sensação passa, você volta para aquilo. E é sempre girando dentro da mesma situação. E não chega a lugar nenhum. Verdade. E aí, meninas, o que fica aí desse capítulo para você? O que te chamou a atenção? O que mais assim falou seu coração? Para mim, o que fica é a gente sempre lembrar que a nossa vida não termina aqui. Eu acho que isso é uma frase minha que já está ficando até meio repetida, né? Eu sempre lembro do meu pai dizendo para mim que a gente vive no mundo, mas não pertence a ele. E isso é verdade. E muitas vezes parece que a gente esquece, né? Então, se a gente não está sempre se lembrando que Cristo deu a vida por nós e que o amor de Deus por nós é suficiente e que nós precisamos viver a nossa vida para a glória de Deus, a gente perde o foco e nada dá certo. Então, a gente vai se afundar na comida, a gente vai ter problemas de relacionamento, a gente vai se afundar na depressão. Então, a gente precisa ter sempre em mente que o nosso relacionamento com Deus e a maneira como a gente vive para a glória dele é o que vai nos ajudar a passar por essas dificuldades e que o amor de Deus é o que, de fato, nos transforma e nos ajuda a seguir em frente e nos parecermos mais com Cristo. Joelma, 1 minuto. Se alimentar comida glorifica a Deus? A forma como você se alimenta, a forma como você vê a comida, está glorificando a Deus? Qual a motivação do seu coração? A gente tem que parar para pensar nisso e pedir em Deus que Ele sonde o nosso coração para saber qual a motivação do meu coração. Pois só nele, Ele sondando o nosso coração, como diz lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e meus pensamentos. Ele pode sondar, Ele pode trazer à tona aquilo que está levando você a cometer esse pecado da glutonaria. E nele você também vai vencer, porque Ele vai te dar tudo o que você precisa na palavra dEle para vencer esse pecado. Porque o nosso prazer tem que estar somente em Deus.
O nosso alimentar-se deve ser para a glória de Deus. E isso, se você não está fazendo isso, é porque você está pecando. Então, peça a Deus, busque a Deus e sua alegria, que a nossa alegria esteja somente nele. Amém. Isso aí, meninas. Acho que nós vamos... Terminou o nosso tempo. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu quero falar para você que está nos ouvindo. Se você, como Cristina, tem algum problema com comida, a gente precisa entender que a nossa vida é muito mais do que a comida. A nossa vida, todas as coisas na nossa vida têm importância para o Senhor. E Ele quer que em todas as coisas nós possamos glorificar o nome dEle. Então, busque no Senhor o prazer, a alegria, a satisfação. E se você tem esse problema, você pode ter certeza que se você buscar no Senhor, Ele vai te sustentar e te dar condições de lidar com essa situação e vencer esse pecado. Amém? Até o próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe.